Você já sentiu medo de alguma coisa, de alguma situação, um medo extremo, irracional, que você perdeu o controle? Ao longo da nossa vida, a gente vive situações onde a gente presencia ou vivencia emoções fortes. E o medo faz parte de uma delas. Existem vários tipos de medo, vários tipos de fobia. Fobia é um medo extremo de uma situação, um medo irracional. E hoje a gente vai falar sobre o medo de dirigir. Você já ouviu falar de amaxofobia? É esse medo irracional de dirigir, de conduzir um veículo. E é muito comum isso acontecer no trânsito hoje. Por quê? Existe uma cobrança e uma necessidade do tempo, uma necessidade de você estar se locomovendo a todo momento. A gente precisa desse movimento, dessa dinâmica, faz parte do nosso dia a dia. E por que existe esse medo de dirigir? Existem vários fatores. Talvez a pessoa já tenha uma predisposição a desencadear esse medo irracional de algo, aí direciona para esse medo de dirigir. Pode ser causada por uma situação que você já vivenciou, um acidente, ou chamado de sinistro de trânsito, certo? Que você vivencia ali uma situação perigosa, ou de risco, ou perdeu alguém próximo dentro dessa dinâmica do trânsito, e que desencadeia. Pode ter fatores simbólicos, que esses medos são representados simbolicamente. No caso do trânsito, às vezes o medo de conduzir sua própria vida pode ser direcionado a essa amaxofobia, esse medo irracional de dirigir, e vários fatores. Como identificar? Todo problema a gente começa a identificar quando essa questão emocional se torna frequente e cada vez mais intenso. Quando isso começa a causar problemas, atrapalhos no dia a dia, em tarefas comuns que você realizava, que você exercia, e você consegue identificar que está cada vez mais difícil realizar aquela tarefa que era realizada com facilidade e uma dinâmica bem mais rápida, você começa a observar essa dificuldade, e isso chama a atenção para esse lado de problemas psicológicos, certo? Todo problema a gente acha uma solução. A questão é a gente tentar identificar esses problemas e tentar solucionar da melhor forma possível. No caso do medo de dirigir, a gente precisa, lógico, encarar algumas situações. Primeiro, o que é esse medo de dirigir simboliza para mim? O que é que está representando? A gente tem que fazer essa investigação de situações que eu vivenciei, que eu presenciei, né, que ela pode ser real, ou simbólica, como eu disse, que são essas interpretações ou projeções que a gente faz de alguma situação e projeta ela em outras circunstâncias. E o medo de dirigir é muito comum isso acontecer, então a gente precisa ter atenção. O medo de dirigir impede que eu tenha essa desenvoltura no trânsito, que ao assumir o volante eu comece a desencadear crises de ansiedade, situações onde eu possa desencadear ou ser uma possibilidade de causar algum transtorno no trânsito. A gente começa a perder um pouco o equilíbrio e o raciocínio nesse ambiente. Então a gente precisa prestar atenção nisso. O medo de dirigir tem solução. O medo de dirigir, a gente precisa assumir um compromisso com a gente mesmo. Às vezes a gente está com medo de dirigir a própria vida, então a gente precisa ter esse cuidado, esse autocuidado. Toda fobia existe tratamento, existe um acompanhamento. Para isso a gente precisa ter ajuda de profissionais, certo? Tanto psicológicos como psiquiátricos, talvez em alguns casos, e a necessidade desse olhar para a gente mesmo. Por que essa fobia específica? Qual o simbolismo dela? Quando a gente começa a desvendar, desmistificar essas situações, as respostas aparecem, certo? Essas respostas surgem e a gente vai solucionando esses problemas. Teoricamente, se cura do problema, certo? Então, prestar atenção, ter esse olhar para nós mesmos, tentar desvendar essas interrogações que a gente carrega ao longo da vida e são simbolizadas por situações do dia a dia,
medos irracionais sem explicações ou com explicações específicas, existe tratamento, existe acompanhamento. Então, vamos prestar atenção nessas circunstâncias, né? Quais os sintomas? Descontrole emocional, crise de ansiedade, e tudo isso tem ajuste psicológico, certo? Porque tudo tem um ajuste. Tudo a gente consegue administrar emocionalmente. Então, vamos prestar atenção ao nosso comportamento, ter esse olhar psicológico para nós mesmos e, com isso, enfrentar o mundo de uma forma bem mais equilibrada e harmoniosa. Tá certo? Vamos ter esse cuidado e até a próxima.